Livro do profeta Isaías, capítulo 1, no versículo 10 em diante. Governantes de Sodoma, ouçam a palavra do Senhor. Vocês, povo de Gomorra, escutem a instrução de nosso Deus. Para que me oferecem tantos sacrifícios? Pergunta ao Senhor. Para mim chega de holocausto de carneiros e da gordura de novilhos gordos. Não tenho nenhum prazer no sangue de novilhos, de carneiros e de bode. Quando lhes pediu que viessem à minha presença, quem lhes pediu que pusessem os pés em meus atos? Parem de trazer ofertas inúteis. O incenso de vocês é repugnante para mim. Luas novas, sábados e reuniões. Não consigo suportar suas assembleias cheias de iniquidade. Suas festas da lua nova e suas festas fixas, eu as odeio. Tornaram-se um fardo para mim. Não as suporto mais. Quando vocês estenderem as mãos em oração, esconderei de vocês os meus olhos, mesmo que multipliquem as suas orações, não as escutarei. As suas mãos estão cheias de sangue. Lavem-se, limpem-se, removam suas más obras para longe da minha vista. Parem de fazer o mal, aprendam a fazer o bem, busquem a justiça, acabem com a opressão, lutem pelos direitos do órfão, defendem a causa da viúva. Venham, vamos refletir juntos, diz o Senhor. Embora os seus pecados sejam vermelhos como escarlate, eles se tornarão branco como a neve. Embora sejam rubros como púrpura, como a lã se tornarão. Se vocês estiverem dispostos a obedecer, comerão os melhores frutos desta terra. Mas se resistirem e se rebelarem, serão devorados pela espada, pois o Senhor é quem fala. Vejam como a cidade fiel se tornou prostituta. Antes cheia de justiça e habitada pela retidão, agora está cheia de assassinos. Sua prata tornou-se escória, seu licor ficou aguado. Seus líderes são rebeldes, amigos de ladrões. Todos eles amam o suborno e andam atrás de presentes. Eles não defendem os direitos do órfão e não tomam conhecimento da causa da viúva. Por isso, o soberano, o Senhor dos exércitos, o poderoso de Israel anuncia: derramarei a minha ira sobre os meus adversários e me vingarei dos meus inimigos. Voltarei minha mão contra você. Tirarei toda a sua escória e removerei todas as suas impurezas. Restaurarei os seus juízos como no passado, os seus conselheiros como no princípio. Depois disso você será chamada cidade de retidão, cidade fiel. Sião será redimida com justiça, com retidão os que se arrependerem. Mas os rebeldes e os pecadores serão destruídos, e os que abandonam o Senhor perecerão. Vocês se envergonharão dos carvalhos sagrados que tanto apreciam. Ficarão decepcionados com os jardins sagrados que escolheram. Vocês serão como um terebinto cujas folhas estão caindo, como um jardim sem água. O poderoso se tornará como estopa e sua obra como fagulha. Ambos serão queimados juntos, sem que ninguém apague o fogo. Na época de Isaías, assim como hoje, as pessoas frequentavam o templo. Mas para o profeta Isaías isso não bastava, pois encher o templo com iniquidade e solenidade é um erro enorme. Isso porque as pessoas que levavam suas ofertas para Deus são as mesmas que não se importavam em fazer a lei se cumprir ou a lei funcionar, que não fazia justiça
ao desprotegido órfão e à abandonada viúva. Isaías, em um dos seus textos proféticos mais violentos contra um culto que funcionava só para mascarar as injustiças que se cometia no dia a dia, pede aos príncipes de Sodoma, que na verdade eram os príncipes de Jerusalém, para ouvirem a palavra do Senhor. O profeta denuncia o comportamento dos ricos e latifundiários que vivem em grandes festas custeadas pelo trabalho dos pobres e dos que exploravam o povo negando-lhe a justiça, vivendo em grandes banquetes. Como preço pelo auxílio da Assíria, Judá perdeu sua independência. Acais viu-se obrigado a reconhecer os deuses assírios como seus libertadores e a prestar-lhe culto, e pagar pesados tributos, o que resultou no aumento dos impostos pagos pelo povo, aumentando as injustiças que antes já eram denunciadas por Isaías. Nesse contexto, a religião oficial procurava encobrir os problemas com grandes festas. O que estamos vivendo nos dias atuais é um cenário muito parecido com os dos dias do profeta Isaías. Muitos que se dizem cristãos estão vivendo um falso evangelho, vivem de festas, cerimoniais e solenidades artificiais que só têm aparência e não vidas transformadas. Principalmente quando falamos de líderes que se enriquecem às custas dos falsos ensinamentos. Cultos que, na verdade, são verdadeiros show para satisfazer os anseios humanos, onde Deus não recebe a verdadeira adoração. Homens maus, bajuladores de homens, idólatras, sem caráter, lobos devoradores, que na verdade veem a Igreja de Cristo como uma massa de manobra política. No entanto, assim como foi na época do profeta Isaías, sabemos que Deus está no controle de tudo e nada que acontece é sem a sua permissão ou vontade. A consequência dos pecados de Judá veio com a punição de ser subjugado pela Babilônia anos mais tarde. Os 70 anos de cativeiro babilônico foi uma espécie de quarentena pedagógica para que Israel se curasse de suas idolatrias disfarçadas de culto ao Senhor. Lá na Babilônia, Israel não tinha mais seu templo, suas solenidades, suas festas religiosas, seus sacerdotes, suas ofertas, mas foram limpos de toda idolatria, violência e corrupção. Portanto, em meio a essa grande pandemia e imensa crise política e econômica que todos estamos atravessando, vejo as mãos de Deus, mais uma vez, traçando um caminho de remissão para o seu povo, a Igreja. Sem religião, sem templo, sem sacerdote, sem cerimoniais, sem oferta, mas com Cristo. Que nós possamos entender definitivamente que nós somos a Igreja de Jesus e o templo do Espírito Santo. O Evangelho não é religião, é poder de Deus. O cristão não é religioso, mas sim uma nova criatura em Cristo, regenerado pelo poder do Espírito Santo. Por isso que nesse momento tão difícil é hora de proclamarmos em alta voz. E o Espírito e a noiva dizem: vem. E quem ouve, diga: vem. E quem tem sede, venha. E quem quiser, receba de graça a água da vida.